eu vou trabalhar com slides hoje e vamos lá, olha aqui, ó. Ao invés de receber herança, o seu filho vai ser rebaixado de classe social. Se você não souber do que eu tenho para mostrar aqui hoje. Então, veja que é muito importante que você saiba disso. Por quê? Às vezes as pessoas não dão muita importância para o valor, por quanto custa o inventário. A pessoa nem sabe quanto custa o inventário. E é um assunto assim que não é muito divulgado. Então, é importante que as pessoas saibam quanto custa. E a partir dessa transmissão, a partir do que nós vamos falar hoje, é que vocês vão ter conhecimento de quanto custa o inventário no detalhe. Eu vou falar no detalhe o valor do inventário, ok? Então vamos começar aqui, ó. Quanto que custaria um inventário no caso do Rafael? Olha ali, ó. Os pais do Rafael adquiriram um imóvel há 20 anos por 250 mil, um apartamento. Esse apartamento hoje está na faixa de 1.150.000. Se você fizer um cálculo pela poupança, também dá mais ou menos isso. Um investimento em poupança em 20 anos de 250, ele passa para 1.150.000. Acontece que tem um detalhe. Quando vai se fazer o inventário, o cálculo dos impostos e tudo mais é calculado sobre o valor atual do bem. Então, sobre o valor de 1.150.000. O imposto aqui no estado de São Paulo, ele é de 4%, então 46 mil reais de imposto sobre a herança. Há estados que chega a 8%. Então, Rio de Janeiro, por exemplo, Bahia, 8%, até 8%, né? Então, já dobra o valor aí. Honorários advocatícios, se vocês forem analisar, eu coloquei aqui uma base de 7%, mas isso vai variar muito, dependendo da complexidade do inventário, vai depender se tem menores, se tem que fazer judicial, se não tem que fazer judicial, o volume de bens, então vai depender muito. Então, ele vai de 3% a 15%, os escritórios, dependendo de cada situação. Então, eu coloquei um preço médio aí de 7%. No caso do Rafael, o inventário é simples, então bastaria fazer uma escritura pública de inventário. Então, quanto custaria lá no cartório? 6 mil reais aqui no estado de São Paulo. De certidões, vai uns 3 mil, porque a certidão você tem que começar tirando certidão. Certidão de casamento nova, você tem que tirar uma certidão, ir lá no cartório de registro civil, tirar uma certidão nova, com prazo de validade recente, né? Você tem que levar certidão de óbito, você tem que levar certidão imobiliária e uma série de certidões negativas disso, negativas daquilo. Então, acaba tendo um custo aí também, vamos dizer, aí de uns 3 mil reais. Depois tem o registro de imóveis, que fica na faixa aí de 5 mil reais. Então, total, num inventário de 1.150.000, o custo aí, ele vai ser de mais ou menos 140 mil reais, uns 12% do patrimônio. Esse é o custo para se fazer um inventário, ok? Bom, o que acontece? Às vezes, a solução, no caso né, tem situações, e é muito comum acontecer isso, que a pessoa não consegue, os herdeiros não têm dinheiro para pagar o inventário. Eles não têm o capital para pagar o inventário. O que acontece? A solução é vender um imóvel. Pode ser pode ser o único, pode ser alguns, depende de cada família. A solução é vender um imóvel, então ok, então a pessoa vai vender um imóvel. Acontece que quando você vai vender um imóvel nessa situação, nessas condições, vai vir deságio, porque está em fase de inventário, tem que vender rápido, tem que receber rápido e etc. E o prazo para fazer o inventário, para não começar a incidir multa sobre o ITCMD, sobre o Imposto sobre Herança, né? Ele é de 60 dias, então tem que fazer o inventário dentro desses 60 dias. Pode fazer depois, só que depois já começa a aumentar os custos, né? Bom, aí a pessoa corre para vender. Correu para vender, deságio aí de 20%. Vai ter um deságio aí de 20%, e quando você fala num deságio de 20%, você já reduziu o valor de 1.150.000 para 920 mil reais. Aí tem mais um problema. Olha quando vai vender um imóvel, onde o problema cresce. Eu falei lá atrás, né, na transparência anterior, que o valor do imóvel de aquisição foi de 250 mil. Acontece que ele foi vendido por 920, embora abaixo do valor de mercado, 920. Então, sobre a diferença, chama-se ganho de capital, a incidência de imposto de renda de 15%. 15% de ganho de capital. E aí a conta vai crescendo, né? O débito vai crescendo.
O que acontece aí, olha? Retomando as nossas contas, os 46 mil do imposto, etc., mais os 100 mil de ganho de capital, o valor aí de gastos nesse inventário já vai para 241 mil. Mais o valor que perdeu com a venda do imóvel, porque foi vendido por 920 mil, o que sobrou, o que aconteceu? Sobrou aí 679 mil, ou seja, menos de 700 mil de um imóvel que valia 1.150.000. E o pior de tudo isso é que houve uma perda patrimonial de 471.500. 41% do patrimônio foi embora, certo? Então, olha a dificuldade. Então, além do custo do inventário, quando tem que vender um patrimônio, ainda tem que pagar o imposto sobre ganho de capital e também tem o deságio aí do imóvel, né? Então, veja o tamanho do prejuízo que essa família acabou sofrendo, que esses herdeiros acabaram sofrendo. Realmente um prejuízo muito grande, tá certo? E nós, né, a pessoa que lutou para construir um patrimônio, ela não pode permitir que esse dinheiro vá. Seguindo então, olha lá. Como se faz isso? Vocês vão perguntar, mas como será que se faz isso, né? Como evita que se faz o inventário? Então, realizando uma mudança de paradigma na vida. Nós fomos treinados desde sempre, né? Os nossos avós, os nossos pais, nós sempre pensamos assim, adquirir um imóvel e colocar em nome da pessoa, da minha pessoa física, né? Então, eu adquiri um imóvel, eu quero colocar no meu nome, na minha pessoa física. Então, só que nós não temos vida eterna. Então, esse imóvel um dia vai ter que passar para a geração seguinte. E olha o problema. Cada geração que vai passando, o sistema vai comendo uma parte do patrimônio. Cada geração que passa, infelizmente, é assim que funciona. Então, se lá atrás nós vimos que consome aí de 10% a 15%, ou dependendo, se tiver que vender patrimônio, ainda vai consumir muito mais. Então, você vai vendo que cada geração vai perdendo 20% aí do patrimônio ou mais, certo? E é óbvio que os pais, quando constroem patrimônio e querem deixar para os filhos, eles fazem pensando nos filhos receber esse patrimônio integralmente, né? Então, quem tem vida eterna, quem não tem vida eterna, não tem que ter bens, tá certo? Em seu nome. E como faz isso? Por meio... E como que se faz isso, né? Como é que é possível fazer isso, transferindo esses bens para quem... tirando da pessoa física e levando para uma outra pessoa. Como é que se faz isso? E qual a forma de tirar os bens da pessoa física? Então, qual que é a situação aqui? Como que é possível fazer isso? Faz através de uma empresa que não faz nada. Veja que, normalmente, as famílias, elas têm empresas, elas têm atividades empresariais. Agora, nós estamos falando aqui de uma empresa que ela vai atuar como um cofre. Vocês estão vendo aqui esse cofre aqui? Realmente é esse sentido. É pegar o patrimônio e colocar dentro de um cofre, tá certo? Colocar dentro de uma empresa que não faz nada, ela só vai guardar o patrimônio. Então, você vai pegar o prédio, o apartamento que está aqui nesse prédio e vai levar para um cofre, para uma empresa que não vai ter que desenvolver atividade. Aí, feito isto, qual que será o próximo passo? Primeiro, você só colocou o patrimônio dentro de uma empresa. Qual vai ser o próximo passo? O próximo passo é fazer o seguinte: o patrimônio está dentro da empresa, então os pais, eles já não são donos do patrimônio, eles são donos da empresa, né? Então, isso aqui vamos considerar aqui o pai e a mãe, né? Então, eles são donos da empresa. Bom, não mudou nada, eles eram donos do patrimônio, agora são donos da empresa, ok? Porém, os pais já preparando a sucessão para evitar que um dia tenha que fazer o inventário,
eles fazem uma doação das cotas da empresa aos filhos. Agora, poxa vida, mas então eu vou fazer a doação dos meus bens para os meus filhos? Não, não é isso. Os pais vão doar as cotas para os filhos, porém, eles que permanecerão com todos os direitos e obrigações sobre essa empresa. Então, eles serão os administradores, eles poderão alugar, vender, fazer o que eles quiserem com esse imóvel, com esse patrimônio que está dentro da empresa. Os filhos são donos das cotas, mas os pais que administram tudo isso. Diferente de uma doação do imóvel, por exemplo. Tá? Então, nesse caso, os pais, eles administram esse patrimônio. Eles podem locar, vender, comprar mais patrimônio. Ok. Então, tem aqui, ó, esse traçadinho aqui é uma barreira. As cotas vão estar em nome dos filhos, mas os filhos não vão poder fazer nada com essas cotas enquanto os pais vivos forem. Ok? Bom, e seguindo, somente quando os pais não estiverem mais aqui, é que os filhos vão administrar ou tomar conta desta empresa. Então, quando nós fizemos a doação das cotas, já foi feita, já foi preparada a sucessão. Primeiro nós organizamos o patrimônio dentro de uma empresa e depois preparamos a sucessão através da doação das cotas. E depois, só quando os pais não estiverem mais aqui, é que a chave dessa empresa chega de fato às mãos dos filhos, tá certo? Para eles administrar essa empresa. E aí, recebendo a chave, então nós falamos que aqui disparou um gatilho, né? Os pais não estão mais aqui, então disparou um gatilho. Ah, mas normalmente vai um primeiro e o outro fica. Ok, tudo isso é combinado, tudo isso consta no contrato social, né? Se os pais, se vai um primeiro, aquele que permanece continua administrando a empresa. Inclusive, o usufruto de todas aquelas cotas, você pode fazer de uma forma que vá tudo para aquele cônjuge sobrevivente, ou que vai se colocando, vai distribuindo parte para os filhos também. Tudo isso vai depender muito do desejo de cada família, ok? Mas o importante é saber aqui, no nosso raciocínio, colocou os bens dentro da empresa, transferiu as cotas para os filhos, agora só depois que os pais não estiverem mais aqui, que os filhos vão chegar a esse patrimônio. E agora, precisa fazer inventário? Não, está feito. Está preparada a sucessão. O que vai ter que fazer? Só um registro na junta comercial informando e depois informando que a administração agora é da própria... já é dos filhos, tá certo? Informando no cartório de registro de imóveis. Então, na junta comercial e depois no cartório de registro de imóveis para constar lá quem são os administradores dessa empresa. Então, não tem que fazer inventário, não tem mais custo com inventário, tá certo? Continuando, muito grande, então, entre o inventário e esse sistema que eu estou falando para vocês, tá certo? Olha lá, a diferença ela é de 203 mil. Se no inventário ficar em 246 mil, que nós falamos lá atrás, aqui nesse planejamento, nesse sistema, ficaria em 203 mil. Uma economia de 83%. Isso varia, né? Não estou falando que é sempre igual, vai depender muito, muito, muito mesmo, de uma série de circunstâncias. Mas nesse caso do Rafael, seria isso, tá certo? Agora, qual que é a principal diferença disso tudo? A principal diferença é que a perda patrimonial é zero. Sabe por quê? Porque o sistema cabe no bolso. Esse sistema, os pais do Rafael, se eles tivessem feito esse sistema quando eles estavam vivos, para desembolsar o que vai gastar, né, que 240 para 203, vai gastar aí 38, né, nem 40 mil reais para fazer o sistema, ele faria de uma forma aí gradativa, parcelado, ele conseguiria pagar isso, se ele conseguiu adquirir um imóvel de 250 mil, que hoje vale 1.150.000, é claro que ele conseguiria pagar para fazer esse novo sistema, para criar esse novo sistema. Então, seria possível. Então, eu diria que a perda patrimonial, ela acaba sendo zero. Por quê? Porque quando os filhos forem receber o patrimônio, não vai precisar de vender o apartamento, não vai precisar de desembolsar um valor de 200 e tantos mil, como eu falei lá atrás. Então, não vai precisar. Por quê? Porque o sistema permite que se faça de outra forma, certo?
Bom, que sistema é esse? Esse sistema é o que vocês têm ouvido falar aí muitas vezes. É uma holding familiar. Ah, mas holding familiar é só para os milionários. Realmente, os milionários já fazem a holding familiar há muito tempo. Há muito sistema de holding familiar. Então, nós vamos mostrar para vocês que sim. Olha aqui, ó. Por exemplo, quando o Norberto Odebrecht, né, que é daquela construtora lá da Bahia, quando ele faleceu, ele deixou uma fortuna de 14 bilhões. E se tivesse feito o inventário, o imposto seria de 1 bilhão 120 milhões. Eu tenho certeza que ninguém ouviu falar aí que ele fez um inventário, que os filhos dele teve que fazer um inventário e pagou 1 bilhão 120 milhões de reais para fazer o inventário, ou de impostos, etc, etc. Não teve. Por quê? Porque o planejamento patrimonial dele já estava feito. Os filhos, os herdeiros, receberam as cotas das empresas com antecedência. As ações da empresa, se for uma sociedade, uma SA, né? Ou limitada às cotas da empresa. Então, eles já receberam com antecedência. Ah, e tem outros casos, Lázaro? Tem outros casos. Por exemplo, o caso do Antônio Hermílio de Moraes, ele é daqui do estado de São Paulo. Ele deixou uma fortuna de 15 bilhões. E se ele tivesse inventário, esse imposto seria aí na faixa de 1 bilhão, tá certo? Os imóveis dele, parte no estado de São Paulo, parte fora do estado de São Paulo. Então, o patrimônio dele, né? Então, seria aí na ordem de 1 bilhão de reais ou mais do que isso, certo? E existem outros casos? Claro que existe. Vocês vão ver que existem várias situações, vários casos de pessoas bilionárias, que esses sim sempre fizeram holding familiar, holding, né? Ou empresas, e transferiram as cotas, apenas as cotas aos filhos, e o patrimônio continua lá dentro, de geração por geração, né? Eles já vão transmitindo essas cotas para os filhos e nunca precisa fazer inventário. Então, o patrimônio não se dissolve, não se dissipa, não desaparece. Porque se cada geração perder 20% do patrimônio, em poucas gerações, o patrimônio desapareceu. Se você faz um sistema dessa forma, que você vai transferindo cotas, e aí a família dos filhos vai adotando as mesmas providências, e assim vai seguindo, ok? Tem mais gente? Tem sim, olha ali, ó. Tem, né, outras pessoas também que, quando faleceram, deixaram grandes fortunas e os filhos não precisaram fazer inventário. E aí nós podemos citar várias outras pessoas. Olha aqui, ó. O Roberto Civita, que era do Grupo Abril, o Moisés Safra, que é do Banco Safra, o Edmundo Safra, que também é do Banco Safra, o José de Alencar, que foi vice-presidente do Brasil, também, que era o proprietário da Coteminas. Todas essas pessoas faleceram e os filhos não tiveram que fazer inventário. Há também o Samuel Klein, da Casas Bahia, né? O Samuel Klein das Casas Bahia, a Dirce Navarro de Camargo, da Camargo Correia. Então, veja que tem várias pessoas que, quando faleceram, os filhos não precisaram fazer inventário, certo? Não precisaram fazer inventário. O que acontece? Deixa eu voltar, eu estou tentando voltar aqui na minha... voltei aqui, ó. O que acontece? Dito isto, mostrando para vocês que existe um sistema, que existe um inventário, que existe um sistema que pode ser reduzido os custos de um inventário, e já deixa um planejamento patrimonial pronto através desse sistema que eu informei, que é uma holding familiar. E essa holding, ela pode ser uma empresa só, como pode ser várias empresas, porque dependendo da complexidade do patrimônio da família, pode ser que tenha que abrir muito mais do que uma empresa, tá certo? Mas no caso do Rafael, bastaria uma empresa e resolveria o sentido, tá certo? Resolveria o problema. Mas dito isso, eu gostaria de dizer para vocês o seguinte, que a minha missão aqui hoje, ela é mostrar para vocês essa diferença e também dizer o seguinte, que a gente percebe, né, que no nosso dia a dia, a gente vê assim, que tem
vamos dividir assim as pessoas em 3 grupos, tá certo? Um grupo é daquelas pessoas que ignoram o assunto, elas desconhecem o assunto. Por exemplo, eu ignoro, eu não sei como escreve nem fala mandarim. Então, eu sou ignorante nesse assunto. Sei que existe, mas não sei como funciona. Então, tem pessoas também que são ignorantes nessa área de saber como funciona, como fazer. Então, nem imagino. Não é o vosso caso, porque vocês estão interessados em saber desse assunto e já se interessaram pelo assunto antes, já vinham se interessando pelo assunto. E agora já vou deixando muito mais claro para vocês como que funciona isso. Aí vem os procrastinadores. Os procrastinadores são aqueles que falam assim: não, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Eu sei que tem que fazer, vai custar caro, já passei por um inventário na minha família, eu sei quanto custa isso, então não quero, deixa para os meus filhos. Não estou nem aí para os meus filhos também, meus filhos não quero nem saber, vou deixar, não vou mexer com isso. Ou então a pessoa fala, não, eu vou fazer, mais para frente eu faço. Não, tá cedo ainda, eu estou meio sem dinheiro, eu estou meio sem... Não, mais para frente eu faço. Então esses são os procrastinadores. Sabem do problema, sabem que um dia os filhos vão gastar muito para fazer o inventário, só que vai deixando para depois. E para os procrastinadores, tem uma notícia ainda muito mais, muito pior. Sabe por quê? Que é o seguinte. Deixa eu ver aqui que hoje nós sabemos que o imposto ele vai aumentar. Tá certo? E não é um risco que ele vai aumentar, não. Já é certeza. O risco está até arriscado aí. Já é certeza que ele vai aumentar. Por que eu falo para vocês que vai aumentar? Porque nós estamos ouvindo toda hora nos noticiários falando. Existem projetos para aumento de imposto, e eu posso citar aqui, não sei se vocês sabem, a competência para aumentar o ITCMD é do Senado, por força do artigo 155, parágrafo 1º, inciso 4º da Constituição Federal. Então, o imposto a competência para aumentar o imposto é do Senado. Hoje, esse imposto está em 8%. Então, e a alíquota máxima fixada pelo Senado é de 8%, pela resolução, é uma resolução de 1992. Então, desde 1992, o imposto é limitado a 8%. No estado de São Paulo é 4%, o estado do Rio de Janeiro vai até 8%, o estado da Bahia vai até 8%, vários estados vão até 8%, só que no estado de São Paulo ainda é 4%, certo? No estado do Amazonas, é 2%, então é um pouco diferente, ainda lá é vantagem, é vantajoso. Vantajoso não, é menor. Bom, o que mais que tem? Olha aqui, existe uma proposta do CONFAZ, esse Conselho de Fazendas, né? Então, são os representantes de cada estado, né? Conselho Nacional de Fazendas, das Fazendas Estaduais. Então, eles propõem aumentar esse imposto de 8% para 20%. Essa proposta está lá, assinada por todos os representantes dos estados, está lá no Senado. Sabe por que não? Porque só de estados de pedido para aumentar já tem 27 lá. Todos os estados têm um representante lá pedindo para aumentar esse imposto. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, para os procrastinadores, a tendência é que o imposto vai aumentar, né? Não quero trazer notícias ruins, não, mas a tendência é essa, tá bom? Bom, e existe também um argumento fácil. O Brasil é um dos países que menos tributa a herança no mundo. Você não acredita? Você fala, não, mas já é um absurdo que eu pago. Não, não é não. Eu vou mostrar para vocês, olha aqui, Tem país, a França, por exemplo, o imposto sobre a herança é 60%. Então, se o imóvel tiver no nome de uma pessoa física e ela falecer, os herdeiros só recebem 40%. No Japão, 55%, na Alemanha, 50%, na Suíça, 50% o imposto.
Na Inglaterra, 40%. Nos Estados Unidos, 40%. Vocês podem ver que nos Estados Unidos, por exemplo, todo mundo que já foi nos Estados Unidos já viu, já ouviu falar que lá todo mundo tem empresa. Até o trabalhador, uma pessoa que tem um patrimônio muito pequenininho ou que está pensando ainda em construir o patrimônio, né? Ele já tem uma empresa porque ele vai colocar o patrimônio lá dentro. Então, não fica no nome da pessoa física. A pessoa já compra o imóvel no nome da pessoa jurídica. Tá? O Chile, que está aqui pertinho de nós, ó, 25%. Vocês têm dúvida que o nosso... Às vezes a pessoa chega aqui comigo e fala assim, nossa, tem jeito de fazer esse sistema? Faleceu meu pai, não faleceu, a minha mãe está viva, tem jeito de fazer esse sistema? Olha, tem jeito de fazer o sistema com relação à mãe que está viva. Com relação ao pai, não tem mais jeito. Aí é fazer o inventário daquele 50% do pai, não tem outra alternativa, tá? Então, isso também é uma coisa que a gente vê e vê muito, tá certo? E o terceiro pilar, eu diria assim, deixa eu voltar aqui. O terceiro pilar, eu diria que é o pilar dos resolvedores. São aquelas pessoas que, tendo tomado conhecimento do assunto, ou já sabendo do assunto, já sabendo como funciona, ela vai querer resolver isso e resolver isso logo. Por que resolver isso logo? Porque convém a ela que os filhos recebam integralmente esse patrimônio. Então, são aquelas pessoas que realmente estão dando muito valor pelo suor e desgaste da vida toda para juntar, para conseguir amelhar esse patrimônio, para conseguir juntar esse patrimônio, e agora ela não quer que os filhos percam uma parte desse patrimônio. Então, ela quer que esse patrimônio chegue integralmente nas mãos dos filhos. Exceção de viabilidade, e nem é para ela esse sistema. Não dá certo, para você não cabe, vai ficar, não convém. Tudo bem também, não tem problema nenhum. Né? Aí, se convém, olha, não, é o teu caso, vale a pena, você realmente vai trazer muitos benefícios para os seus filhos, aí sim é feito um croquis, ou seja, é uma planta baixa de como vai ser, é uma planta, né? Como se você fosse construir um imóvel, um prédio, e aí você faz aquela planta para ver como que vai ficar depois de feito. Então seria o croquis, aí já é um outro serviço, e depois, se aprovado também esse croquis, olha, vai ser assim, assim, se a família aprovar, aí sim que vem o serviço. Então, quem faz planejamento patrimonial, os vários colegas meus advogados, eu falei de um time de colegas pelo Brasil inteiro, né? Então, os vários colegas, então, quem faz esse sistema normalmente trabalha desta forma. Por quê? Porque o sistema é a forma correta de se fazer um planejamento patrimonial, tá certo? Então, porque ainda mando algumas mensagens para vocês e etc, tá bom? Então, me despeço por aqui, um forte abraço, de coração mesmo, muito obrigado por vocês participarem dessa palestra comigo. Eu fico feliz e honrado por ter vocês comigo e por ter tido a oportunidade de falar um pouquinho sobre um assunto que eu venho me dedicando, estudando, trabalhando firme, pesado. Minha vida assim, profissional praticamente está dedicada a esse trabalho, né? Continuo fazendo alguns outros trabalhos jurídicos, mas esse é o principal, tá? Um forte abraço e nos veremos aí nos próximos vídeos. Até logo.